Eu estava orando e nós temos uma equipe que trabalha o desenvolvimento das artes e também as nossas séries, elas são desenvolvidas aqui no templo e nas nossas salas com as crianças. E colocaram pressão em mim, porque eu vim orando, falei: Deus, qual é o tema? Nós temos muitos temas no ano e geralmente a gente estabelece os mesmos temas para o ano. Janeiro, ele veio para libertar os cativos. Fevereiro, enchei-vos do Espírito Santo. Quando chega em abril, riquezas encobertas e tesouros escondidos, baseado no livro do profeta Isaías: dar-te-ei das riquezas encobertas e dos tesouros escondidos. Tem muita gente que acha que sabe muito, e muitas até nem sabem muito, mas querem demonstrar que sabe muito. Nós aprendemos esses dias com T.D. Jakes sobre a arte de não saber, porque tem muita gente cabeção que sabe, mas não consegue aplicar aquilo que sabe, e muitas vezes eles não têm êxito, não têm sucesso, e querem ensinar, porque eles querem ensinar ainda aqueles que estão tendo êxito, estão tendo sucesso. Então, a arte de não saber. E quando você entende isso, você se abre para o ensinamento, porque a pessoa, quando ela pensa que ela já sabe tudo, ela se fecha, ela se bloqueia, ela está estruturada. Abra o seu coração, abra a sua mente, abra a sua alma, para que você possa receber os ensinamentos, a palavra, e que você possa ser acrescentado naquilo que você vai ouvir, e que isso marque o seu espírito, vá além da sua alma, simplesmente que vá além dos seus sentimentos, das suas emoções, e marque você profundamente para você viver essa vida plena, vida abundante. Então eu estava orando a respeito do tema, e Deus nos deu este tema: Deus, socorro bem presente. Diga comigo assim: Deus, socorro bem presente. E esse texto e a nossa série vai estar baseada no Salmo de número 46, e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo de número 46. Eu quero ler aqui alguns versículos como base da nossa ministração. Então abra o seu coração, estamos em família, amém? Lógico que você tem uma postura, mesmo em família, né? Mesmo em família se tem postura. Quem anda pelado aí dentro da sua casa aí? A casa é minha, apóstolo, eu ando como eu quero. Lógico, temos uma postura, estamos nesta casa, que é a nossa casa, somos uma família, mas temos uma postura, uma forma de sermos. Então você pode ficar bem à vontade, mas bem à vontade até no limite da vontade. Diga: bem à vontade, mas no limite da vontade. Bem sentadinho, tá bom? Numa postura para você não cansar. Tem que aprender até a sentar, para ouvir melhor, tá bom? Glória a Deus, porque Deus quer falar com você, e você vai ser abençoado, tremendamente abençoado, profundamente abençoado. Deus se revela, Deus se manifesta através da sua palavra. Quando Ele quer curar um povo, libertar um povo, Ele envia a sua palavra, e eu creio que Deus quer nos ampliar, trazer cura para nós, pela sua palavra. A Bíblia diz que quando Israel saiu do Egito, eles eram quase 3 milhões de pessoas. Deus enviou a palavra, e dentre eles não havia nenhum doente, todos foram curados. Imagina 3 milhões de pessoas escravizadas no Egito. Com certeza ali tinha muitas pessoas enfermas, muitas pessoas doentes. O trabalho era insalubre, eles trabalhavam fazendo tijolos com os próprios pés, no barro, com palha. E imagina o lugar insalubre em que eles trabalhavam. Então é possível que muitas pessoas estavam enfermas, mas a Bíblia diz que Deus enviou a sua palavra e os sarou, e os curou, e os libertou. Então Deus está enviando a sua palavra para nós nessa noite, e você vai ser curado, você vai ser sarado, você vai ser liberto, para o louvor e para a glória do nome dEle. Então vamos ler o Salmo de número 46, diz assim, Salmo de número 46, Deus é o quê? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Tem outras traduções que diz na tribulação. Socorro bem presente na angústia ou na tribulação. Eu estava pensando a respeito desta expressão angústia, e lendo uma outra tradução, tribulação, e você vai encontrar na Bíblia Sagrada Jesus falando a respeito de aflições.
Então eu fiquei pensando, imaginando essa tríade maligna. Imagina, angústia, tribulação e aflição. Angústia, tribulação e aflição. São como siameses, eles estão entrelaçados. E tudo desemboca vai na mesma direção. E tudo tem parte com Satanás. Porque Deus não tem angústia para nós, Deus não tem tribulação. A tribulação, na verdade, Deus permite. E Deus permite algumas coisas. E nessas permissões de Deus, que são os processos de Deus, nós nos voltamos para Ele, para sermos aperfeiçoados. Mas existe um lugar onde nós podemos nos refugiar. Amém? Diga, essa tríade maligna. Então Deus é o quê? Socorro. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Versículo 2: pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, e ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Versículo de número 9: ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. E no 10 o que ele diz? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Curva a sua cabeça. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos pelo teu cuidado. Te louvamos, ó Deus, pela tua presença neste lugar. Que o teu nome seja engrandecido, que o teu nome seja exaltado através da minha vida e através da tua palavra liberada sobre nós. Te agradecemos e te bendizemos. Em o nome de Jesus. Diga amém, amém. Desde a semana passada eu estava pensando a respeito disso. O que é angústia, o que é tribulação, e o que é aflição, e como elas se manifestam em nós. Alguém já passou por algum tipo de angústia, de tribulação ou de aflição? É um desassossego, né? Parece que falta o ar, uma pressão sobre o peito. São muitos tipos e muitos sentimentos que se manifestam em nós, que vêm pela alma e se manifestam no nosso corpo. Mas é um desassossego geral. Quando você recebe notícias ruins, muitas vezes você fica angustiado. E mesmo sem receber notícia alguma, essas ações demoníacas vêm sobre nós, e muitas vezes para nos neutralizar, para nos parar e tirar a nossa paz. Eu não sei como você se encontra hoje. Se há angústia na sua alma, se há algum tipo de tribulação na sua alma, e se há algum tipo de aflição. Uma coisa eu estou certo: Deus é. E o que Ele é? Nós vamos ver o que Ele é. Quando Deus se revelou a Moisés, o povo de Israel estava vivendo um tempo de muita aflição, de muita opressão. Sempre que Deus quer se manifestar, Ele comunica a sua palavra, o seu propósito a alguém, sempre é assim. Em todos os tempos, em todas as épocas, Deus levanta os seus servos, os profetas, e através dos seus servos, os profetas, Ele libera a palavra e estabelece o seu propósito. Então Deus levantou Moisés para tirar o povo do Egito. Moisés teve aquela experiência com a sarça que ardia e não se queimava. E quando Deus diz: olha, eu quero que você vá a Faraó, e você vá ao meu povo, e você se apresente a ele, ao meu povo, e também se apresente a Faraó, para que haja libertação. Ele disse: mas como eu vou me apresentar diante deste povo? Quem me estabeleceu sobre eles? Então Deus diz a ele: vai e diz, o eu sou me enviou a vós. Olha o que Deus diz: o eu sou me enviou a vós. Então Deus é e basta. Amém? Diga: Deus é. Ele é. Interessante, porque quando nós voltamos para a palavra, Deus vai se revelar e Deus vai se manifestar, e nós vamos encontrar muitos nomes que expressam quem é Deus. E eu quero destacar aqui alguns nomes interessantes que a Bíblia mostra quem é Deus. E diz aqui: El Eloá, o Deus Todo-Poderoso, o Deus forte. Então o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso e Ele é forte. Tem mais: Elohim, o Deus Criador.
o Deus criador, que se manifestou no Gênesis, na criação. El Elohim, o Deus criador. Ele é o Deus criador. Ele é o Deus todo-poderoso. Ele é o Deus forte. Elion. El Shaddai. Você sabe o que é El Shaddai? Eu gosto desse texto. Nós encontramos essa expressão no capítulo 17 de Gênesis, quando Deus se revela a Abraão. Abraão vivendo as suas crises, porque Deus havia feito a ele uma promessa de dar a ele filhos, e ele não gerava filhos, a sua esposa era estéril. Mas o Deus que nós servimos, ele é El Shaddai, o Deus todo-poderoso. O El Shaddai é como uma mãe que nutre o seu filho no seio, que dá provisão. Então o nosso Deus é o Deus todo-poderoso, que nos guarda, que nos cuida, que nos traz para perto, que nos protege e que nos livra do mal. E é o Deus que faz cumprir aquilo que Ele prometeu para nós. Diga, El Shaddai, o Deus todo-poderoso. Adonai, algumas pessoas elas cumprimentam, o apóstolo Ivanildo, ele diz Shalom Adonai, é uma expressão, paz do Senhor. Shalom Adonai, a paz do Senhor. Diga, Adonai, é Senhor. Jeová Jirê, Deus se revela a Abraão também como Jeová Jirê. Diga, Jeová Jirê, o Deus da provisão. O nosso Deus é o Deus da provisão. No Velho Testamento nós vamos encontrar muitas divindades, dentre essas divindades Baal. E as pessoas, nas crenças dos povos pagãos, eles criam que essas divindades podiam trazer provisão. Um tempo de colheita abundante. O Baal como um Deus que derramava chuva sobre a terra para que a terra se tornasse frutífera. Então eles tinham essa crença, mas nenhum Deus é como o nosso Deus. E na verdade esses deuses foram criados pelos homens. E só existe um Deus verdadeiro. É o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o meu Deus e o teu Deus. Dê um aplauso a Ele. Êxodo 15, 26. Ele se apresenta como Jeová Rafá. Ele é o Deus que cura. O nosso Deus, Ele cura. Ele curou no passado, Ele cura no presente, Ele vai continuar curando. O poder de cura não cessou nos dias lá apostólicos primitivos. O Deus que cura se manifesta nos nossos dias. E eu quero profetizar cura sobre a sua vida, cura sobre a sua alma, cura sobre o seu corpo. Amém, queridos? O nosso Deus é um Deus que cura. Diga para o seu irmão, o meu Deus, Ele cura. Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira, o meu baluarte. A nossa identidade está nele. Cada nação tem uma bandeira. Nós temos uma bandeira, nós somos povo de Deus. Jeová Nissi, o Senhor, Ele é a nossa bandeira. Diga, o Senhor é a minha bandeira. Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz. Diga, a nossa paz. O Senhor é a nossa paz. Voltando aqui para o texto, Deus é isto. Agora o texto diz, Ele destaca três coisas: refúgio, fortaleza e socorro. Diga, refúgio, fortaleza e socorro. Deus é refúgio, Ele é fortaleza e Ele é socorro. Refúgio é o lugar para onde você vai quando você está em perigo. O nosso país, ele não sofre muitos, as intempéries da natureza existem, mas nós não temos aqui furacão, essa coisa tufão, que vai assolando tudo. Mas nos lugares onde existem esse tipo de coisa, geralmente eles fazem na casa um lugar mais seguro, eles fazem um porão, e a casa, em muitos lugares, a casa é levada embora, totalmente destruída, mas naquele lugar, que é a fortaleza, o lugar onde é o refúgio deles, ali eles estão seguros. O vento sopra, muitas vezes a casa é abalada, aquela casa é destruída, é levada, mas o lugar onde eles se encontram é que é a fortaleza, o refúgio, ali a tempestade não chega. Deus é, e o que Ele é? Leia aí no texto. Diga, refúgio. Deus é refúgio. Diga, Deus é refúgio, fortaleza e socorro, bem presente aonde? Bem presente na angústia, bem presente nas
tribulações. Diga bem presente. Bem presente. Agora, os versos seguintes, 2 e 3, ele destaca aqui 4 situações. E diz o texto: primeiro, ainda que a terra se mude. Segundo, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Terceiro, ainda que as águas rujam e se perturbem. E ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Deus é. Independentemente que as coisas no mundo exterior estão sendo destruídas e aniquiladas, Ele é o lugar aonde você vai poder se refugiar. E neste lugar você vai poder encontrar paz e segurança. Existe um lugar, diga, existe um lugar. Existe um lugar onde você pode encontrar paz e segurança. Observe o versículo 10. O que ele diz aqui no 10. Aquietai-vos. No momento que passamos por tempestades, problemas, adversidades, de todas as naturezas, quer seja na questão de saúde, física, ou mesmo financeira, ou mesmo no casamento, ou mesmo no trabalho na empresa, ou de relacionamento, Ele é o refúgio, Ele é a fortaleza, Ele é o nosso socorro. E Ele diz: aquietai-vos. Tem que respirar fundo e saber que Ele é. E se Ele é, Ele pode. Amém? Ele pode curar, Ele pode libertar, Ele pode transformar, Ele pode. Deus pode. Eu falo para Deus pode, Ele sei que Ele pode. E por que algumas coisas não mudam? Você vai entender e as coisas vão mudar. Diga, vão mudar. Então ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Diga, o nosso refúgio. Diga, socorro, bem presente na angústia. Eu não sabia, mas eu estava lendo. Existe um número quando uma pessoa está aflita e ela pensa em suicídio, ela diz com o número. Você sabe qual é esse número? 188. Se a pessoa quer chamar o corpo de bombeiro, qual que é o número? 193? 190? A polícia é o quê? 190 e o bombeiro 193. Então existem lugares onde você pode buscar resposta para algumas coisas. Existe. Se você sofre um acidente no trânsito e você precisa fazer ali o negócio do sinistro, registrar, você chama e liga no número e alguém vem. Preste atenção. Existem coisas e situações desta terra que nós podemos resolver, solucionar, mas existem situações que não temos como ligar. Mas eu quero dar um número para você ligar. Vamos lá para Jeremias 33:3. Jeremias, o número é 33:3. É JR, diga JR 33:3. Olha o que diz esse texto. Preste atenção, existem coisas que um chazinho de camomila resolve. Não resolve? Um paliativozinho para você dormir mais tranquilo. Existem coisas que um suquinho de maracujá resolve. Valeriana resolve. Existem situações que um psicólogo resolve, quase resolve. Tem alguma coisa que já é psiquiatria. Mas preste atenção. Aqui está quem pode resolver todas as coisas. Eu acredito nisso. Que Deus pode mudar toda e qualquer situação. Não existe absolutamente nada demasiadamente difícil para o nosso Deus. Agora, vamos ler esse texto. Diz assim: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes.
cada tipo de chave abre um tipo de porta. E cada porta te dá acesso a alguma coisa. A chave que abre lá à frente não é a mesma que abre aqui atrás. E na sua casa também é assim. Não é uma chave apenas para todas as portas. Cada chave abre uma fechadura que te dá acesso a uma porta. A oração é algo tão extraordinário e nós nos distanciamos desta prática. E por nos distanciarmos desta prática chamada oração, nós vamos construindo como que edificações que nos levam à angústia. E você vai perceber pelo ensinamento e pela palavra que a oração vai levar você de volta para um lugar chamado paz e segurança. Diga paz e segurança. Ele diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. João Calvino, ele diz assim: a oração é o antídoto para todas as aflições. A oração é o antídoto para todas as orações. A prática, a disciplina da oração traz paz ao nosso coração. Distanciamos desta prática e queremos surfar na onda da paz, mas distante de uma vida de oração não é possível ter paz plena, paz completa. Se volte, desenvolva uma vida de oração. Estava interessante quando Deus quer ministrar o nosso coração, as coisas vão chegando, Deus vai enviando. E agora à tardezinha eu recebi uma mensagem, eu não vou dizer o nome da pessoa para que, mas é uma pessoa interessante, falando a respeito da oração. E as pessoas confundem às vezes a prática da oração e a questão da graça, e a oração se torna como uma lei e se torna um peso. Mas ele fala a respeito das práticas que nós podemos desenvolver, que não tem nada a ver com religiosidade. E para algumas pessoas a graça suplanta isso, e você já não precisa orar, porque você está na graça. Mas a disciplina da oração mantém você vivo. Sem a prática da oração, você não vive. E ele estava falando a respeito de alguém quando vai mergulhar. Os mergulhadores, eles colocam o cilindro de oxigênio para poder mergulhar. É uma prática. O avião, para decolar e pousar, tem alguém que está operando como controlador de voo. Queira ou não queira, o piloto tem que entrar em contato com aquele que está comandando. Não tem como decolar e nem pousar. É impossível você desenvolver vida plena distante de uma vida de oração. Nós temos convocado a igreja para uma jornada de oração, de intercessão, mas é muito mais que isso. Mas você vai perceber que as reuniões de oração, elas são menos concorridas. E quando você chama o povo para orar, você tem que ainda forçar para que eles orem. É impressionante. Por quê? Porque o diabo sabe que o seu refúgio, o seu socorro na angústia e na tribulação está na comunhão com Deus. Quando você tenta desenvolver uma vida de oração, muitas coisas vêm à sua memória como urgência. Vem ou não vem? Como urgência. E Satanás, ele começa a lembrar você de muitas coisas. Então, quando você se tornar meio esquecido assim, fala: eu vou orar. Aí o diabo já começa a trazer a memória. Você quer lembrar alguma coisa? Fala: eu vou orar. Aí o próprio Satanás vai lembrar de você: olha, mas isso tem compromisso aqui, tem 1000 compromissos. Porque tudo que ele quer é distanciar você da presença de Deus, porque na presença de Deus é impossível você não ser inundado pela paz de Deus, que excede todo entendimento humano. Tem pessoas que vão ser curadas facilmente aqui, rapidinho. Uma pílulazinha de oração por dia, você vai levar para casa. Amém? E como você começa? Com um horário pequeno, mas desenvolva o hábito de estar naquele lugar, naquele horário.
para que o seu coração seja inundado pela paz de Deus, que excede todo entendimento humano. É interessante porque quando nós passamos pelos problemas, nós nos voltamos para resolver os problemas e nos distanciamos de Deus. É a hora de nos voltarmos mais para Deus. Dá para entender? Nós fazemos o contrário. A gente vai buscar de todas as formas, levanta de madrugada, dorme tarde, repousa, e aí vai, buscando a solução. Mas a solução está em Deus. E Deus, Ele dá o direcionamento. Deus fala, Deus te mostra como você deve fazer, como você deve agir, como você deve falar. Ele fala porque Ele é Deus. Você não vai precisar sair batendo de porta em porta. Ele vai te mostrar a porta certa para você entrar. Você pode dar um aplauso a Ele? Diga, Deus é. Diga, Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu socorro, bem presente na hora da angústia. Agora vamos lá para o livro de Jeremias. Volta para lá. Jeremias, olha que algo interessante. Jeremias 33. Observe o 14. Ele diz, no 3 ele diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Aí Deus vai falar para você o que vem. Eis que vem dias, diz o Senhor. Preste atenção. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a boa palavra que falei à casa de Israel e à casa de Judá. Acho que você não entendeu. Clama a mim, eu vou responder vocês. Ele está dizendo, vem dias em que eu vou cumprir a boa palavra que eu enviei a vós, a casa de Israel e a casa de Judá. Clama a mim. Os dias virão em que eu cumprirei a boa palavra da restituição dos anos que foram sumidos pelos... Presta atenção. Você precisa muito mais do que uma imposição de mãos. Você precisa ouvir a palavra e se voltar para Ele num clamor de todo o coração. E quando você se volta para Ele clamando, a resposta que Ele dá é essa aqui: eis que vem dias, acredite, diz o Senhor, em que cumprirei a boa palavra que falei à casa de Israel e à casa de Judá. Vem dias. Vamos para o próximo, 15. Naqueles dias e naquele tempo farei brotar a Davi um renovo de justiça, e ele fará juízo e justiça na terra. Está falando de Jesus Cristo. Isso já se manifestou e você vai viver essa profecia. Vamos mais um. Naqueles dias Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente, e este é o nome com o qual Deus a chamará: o Senhor é a nossa justiça. Olha essa identidade. O Senhor é a nossa justiça. Deus vai se revelar, Deus vai se manifestar com a tua justiça. Ele toma a tua causa, Ele se coloca no teu lugar. Você pode entender isso? Ele está dizendo, clama a mim. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou El Shaddai. Eu sou o Jeová Jireh. Eu sou o Jeová Rafá, o Deus que cura. Eu sou. O eu sou, Moisés diz, me enviou a vós. E haverá libertação, sim. Haverá cura, sim. Haverá transformação, sim. E a tua alma vai ser inundada pela paz de Deus que excede todo entendimento humano. Diga glória a Deus. Volta um pouquinho para o versículo de número 6. Vamos ler o 6 até o 11. Observe isso. E eis que eu trarei a ela saúde e cura. Deus traz saúde e Deus traz cura. E o sararei. E lhes manifestarei a abundância do quê? De paz e de verdade. A abundância de paz é o que Deus tem para você.
A paz de Deus, que excede todo entendimento humano, vai guardar a sua mente e o seu coração. Você não vai se abalar pelas notícias ruins, você vai ficar firmado na promessa e na palavra, na rocha inabalável, e a bênção vai se manifestar. Vamos para o 7. O que diz aqui? Leia para mim. Eu removerei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel, e edificarei como no princípio. O próximo. O nosso Deus é um Deus que perdoa os nossos pecados. E a Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós pecamos, mas o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Amém, queridos? Vamos para o 9. E este lugar me servirá de quê? De nome. Olha só, este lugar me servirá de nome, de gozo, de louvor e de glória entre todas as nações da terra, que ouvirem todo o bem que eu lhe faço, e espantar-se-ão e perturbar-se-ão. Alguns vão ficar perturbados, por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhes dou. Ah, isso é maravilhoso. Não é maravilhoso? É maravilhoso. É o que Deus tem para você. Simples. Simples, diga simples. Queridos, é importante nós virmos à igreja, estarmos na igreja, a comunhão dos santos, isso é bíblico, mas isso fala de uma disciplina pessoal. Deus quer mudar a tua sorte, Deus quer mudar a tua história, Deus quer inundar você de paz, mas só é possível na presença dEle. E a presença dEle, você não vai apenas uma vez por semana, 2 vezes por semana, é todos os dias, são todos os dias. E não é somente aquele momento em que você vai orar, dizendo, Pai, obrigado por esse alimento. Ou então quando você vai dormir, já está lá escrito, Deus, olha ali aqui, estou com sono, vou dormir. Não pode ser assim. Eu quero trazer a você uma palavra de libertação. Amém? Muitas vezes vem o confronto para gerar em nós o arrependimento, para que nós nos voltemos para a posição certa, e na posição certa nós seremos inundados pela glória de Deus. Clama a mim, se apresentem diante de mim, porque eu sou. Tem angústia, tem tribulação, tem aflição, está em Jesus. Está em Jesus. Vamos para o 10. Assim diz o Senhor, neste lugar de que vós dizeis que está desolado, e sem homem, sem animal, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão assoladas, sem homens, sem morador, sem animal, ainda se ouvirá. Se ouvirá o quê? A voz do gozo. As pessoas vão ouvir a voz do gozo dentro da sua casa. As pessoas vão ouvir a voz do gozo lá na sua empresa, lá no seu trabalho. As pessoas vão ouvir a voz do gozo olhando para você. Diz o texto, a voz de gozo, a voz de tristeza, de angústia, de aflição. Diga a voz de alegria, a voz do esposo e a voz da esposa e a voz dos que dizem, louvai ao Senhor dos exércitos. Por quê? Porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre, dos que trazem ofertas de ação de graças à casa do Senhor, pois farei voltar os cativos da terra como ao princípio, diz o Senhor. Dê um aplauso a Ele. É assim que vai ser. Ouça a voz de Deus, não ouça a voz do diabo. Não, apóstolo, não é possível. É possível sim. Olha só, Estevão, ele foi o primeiro mártir. Ele morreu apedrejado.
E quando ele estava sendo apedrejado, ele disse: Pai, não lhes imputes esse pecado. E quando ele orava, diz que os céus se abriram e ele viu a glória de Deus. Do que? Apedrejado. Paulo e Silas, eles estavam presos. Eles estavam murmurando? Não, eles estavam louvando a Deus. Preste atenção, nós passamos pelos processos. Aguente firme no processo. Louve a Deus. Eu me lembro que eu participei de uma conferência há muitos anos em Maringá, de um pastor vindo de Portugal, Jorge Tadeu, e uma canção que eles ministraram ali marcou a minha vida. Se está sozinho em frente à muralha e não sabes o que has de fazer, o que faz? Arranca os cabelos? Pula do prédio? Louva a Deus. Quando você já fez tudo o que você sabe fazer, já não há mais forças em ti, louve a Deus. Louve a Deus. Apóstolo, mas não é tão fácil assim. Não é tão fácil assim, mas é possível sim. Amém? Diga para o seu irmão: aguenta firme, meu irmão. Vamos encerrar com o texto, Isaías 56, se não me engano é o versículo 7. Olha isso. Também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei aonde? Na minha casa de oração. Olha isso. Deus vai conduzir você para o seu santo monte, para a sua casa de oração. E na casa de oração o seu coração vai ser cheio do quê? De alegria. Quando você começa a orar, o seu coração vai se transbordar de alegria, de contentamento, de gozo. E diz o texto: e os alegrarei na minha casa de oração, os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos do meu altar. Preste atenção aqui: holocausto, sacrifício e altar. Na casa de Deus tem isto: holocausto, tem sacrifício e tem altar. A Bíblia diz para nós nos apresentarmos diante dele com o nosso culto racional. Um sacrifício vivo, não é um sacrifício morto, é um sacrifício vivo. Nós sabemos o que nós estamos fazendo. E diz mais o texto: porque a minha casa será chamada o quê? Casa de oração para todos os povos. Você pode aplaudir a ele? A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Sem oração não há vida. Eu vou ficar agora sem comer um ano, eu decidi, não vou beber água, não vou comer, não vou nem respirar por um ano. O que vai acontecer com você? Se sem respirar, uns 3, 4 minutos depois já está morto. Sem comer você aguenta aí uns 40 dias. Agora sem beber, meu irmão, não dá não. Então você tem que beber, você tem que comer, e você tem que respirar. Se o teu sistema aqui não funcionar, você vai ser entubado para continuar respirando. No momento em que você para de respirar, morreu. Quando você deixa de orar, você já vai para o CTI. Dá para entender? Meu irmão, não tem outro. Alguma pessoa assim: olha, eu estou sem fé, eu estou sem esperança, eu estou sem ânimo, eu estou desanimado. Vamos aqui fazer um histórico. Como está a sua vida de oração? Quando você ora, a sua fé é ativada. Você ouve a palavra, a fé vai sendo ativada. Pai, mas a fé não vem pelo ouvir pela palavra, porque é oração, porque é um conjunto. Você vai jejuar, você vai orar. São as práticas espirituais, meu irmão. Dá para entender? Não caia no engano. Tem muita gente falando besteira. Meu irmão, tem gente que se coloca no lugar de Deus. Eu vou resolver os seus problemas todos. Não vai resolver. O cara entra no lugar de Deus. Deus fala: vem para mim. Tem gente que vai para o outro. Vai para Deus, meu irmão. Deus cura. Ele é socorro, bem presente na angústia, na tribulação. Dá para entender? Dá um tapinha assim.
Simples assim, é simples assim. Diga, é simples assim. Disciplina, prática de oração. A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. E na minha casa haverá o quê? Alegria, haverá gozo. Quando você entra nessa dimensão de uma vida de oração, desenvolver uma vida de oração, você vai quebrando essas cadeias de angústia, de aflição. Você vai quebrando essas cadeias. Amém, queridos?